Você já parou para pensar, né, para analisar como o ciclo da natureza, como o nosso corpo, o nosso ritmo organiza o nosso dia a dia? A nossa respiração, batimento cardíaco, produção hormonal. A gente está diretamente relacionado ao nascer do sol, o decorrer do dia, a chegada da noite. São situações que nos organizam, que nos colocam em movimento no mundo. E o bebê? Como é que o bebê se organiza? O bebê ele tem que ser inserido nesse mundo. E ele é inserido através dos pais pela rotina. A rotina entra como algo que vai regular ele, que vai tranquilizar. A rotina para uma criança é como a parede de uma casa. Ela sustenta, ela delimita, ela tranquiliza. E quando que a gente pode começar a pensar sobre a rotina? Quando inserir a rotina na vida da criança? Desde sempre. O bebezinho, logo que nasce, muito pequenininho, a gente hoje conhece a teoria da estrogestação, que o bebê ainda não sabe que nasceu, ele precisa de um tempo para se ambientar nesse mundo. Mas depois, aos poucos, a gente já vai inserindo. Mesmo a criança alimentada, que mama em livre demanda, esse bebê já pode ser inserido na rotina. Ele vai mamar, arrotar, troca a fralda, brinca, dorme, acorda, mama. Então aí já vai ter uma rotina, vai ter uma sensação de previsibilidade. E isso acalma o bebê. O bebê desde muito pequeno, sabendo o que vem depois, já fica mais tranquilo. A rotina é importante tanto para a criança quanto para o cuidador. A criança que está inserida na rotina é uma criança mais calma, é uma criança mais colaborativa, é uma criança que tem mais vontade de aprender, de participar do novo. E o cuidador também fica muito bem quando tem a rotina, porque ele sabe o que esperar da criança naquele momento. Às vezes a gente acha assim, ai que chato, rotina, vou ficar presa, não vou poder sair com meu filho, não vou poder sair com meu bebê, porque tem os horários da rotina dele. Mas isso é um engano, a rotina nos liberta, a rotina não é para prender, para enrijecer quem está cuidando, pelo contrário, a rotina é para poder dar tranquilidade na relação. Como assim? Como é que a rotina liberta se eu tenho os horários? Você vai habituando a sua criança, né, o seu bebê, falando do bebezinho pequeno, que mama, depois que começa a comer na introdução alimentar, que tem as sonecas importantes. Você habitua ele com aquele ritmo. E aquilo já passa a ser tão natural que mesmo na rua você coloca, vai estar fora do berço, mas você coloca no canguru, no carregador de neném, no carrinho, acomoda no seu colo e o bebê já vai saber que é a hora de dormir e vai descansar. Ele já vai saber que a hora de comer é aquela ali, que você vai sentar num lugar mais tranquilo com ele, um pouquinho mais reservado, e ele vai se alimentar bem, porque ele já está esperando por aquilo ali. E quando a gente quer viajar, pensa numa viagem de família, vou viajar com a família e tem um bebê, tem uma criança pequena que segue uma rotina de horários muito definidos. Não tem problema nenhum, a gente adapta a rotina aos passeios, às viagens. Por quê? O importante é a gente manter o ritmo, a criança saber que depois, né, se na sua casa a rotina é toma banho e dorme depois, ela sabe que não importa em que lugar que ela vai estar, que depois do banho ela vai tirar, ela vai dormir, né, que depois do almoço a soneca dela está garantida. Então a gente se adapta um pouquinho o horário. Claro que tem que ter um jogo de cintura. Se dá um almoço mais cedo, um almoço mais tarde, bota para dormir um pouquinho depois, mas mantém o ritmo. Você manter o ritmo é você manter a sequência das ações, é você manter a sequência do que estrutura a criança. Ela sabe o que esperar daquele momento. Então, a rotina está diretamente ligado à segurança, à estrutura, à criança menos ansiosa, a criança mais colaborativa. A criança não sabe, né? Ela não tem noção
do tempo, do espaço. E a rotina vai colocando ela nessa dimensão de tempo e de espaço. Uma coisa muito importante para a gente assim, pensar sempre, ter em mente, que a gente tem que estar atento ao desenvolvimento da criança para ir mudando a rotina. É claro que a rotina de um bebê de 4 meses, de 6, de 10 meses, de 1 ano, de 1 ano e meio, vai mudar, como a criança de 2 e 4 anos. Então a gente tem que perceber quantas sonecas aquela criança precisa fazer por dia. Quantas vezes ela se alimenta por dia. O tempo de brincar está adequado? O seu filho aguenta brincar, a criança que você toma conta aguenta brincar meia hora seguida? Ou será que você bota ele para brincar 2 vezes por dia, com menos tempo? Então a gente tem que estar atento à nossa criança, à observação dela, como ela funciona, para desenvolver uma rotina boa para sua casa, que funcione bem para você, para o seu ritmo de vida também. E temos que estar atentos a fazer qualquer mudança necessária. A criança com 1 ano e meio, normalmente passa a fazer uma soneca só, não dorme mais 2 vezes no dia. Então você tem que fazer uma transição da rotina e ajustando os horários até se adequar. E a gente sabe que tudo leva um tempinho, não é de um dia para o outro que a gente vai estabelecer a rotina. Normalmente a gente precisa de 3 a 10 dias de repetição para a criança poder ir se adaptando, se enquadrando e ficando tranquila com aquele horário, com aquele ritmo que a gente vai estabelecendo junto com ela. Então a rotina, ela além de propiciar que a criança cresça, que a criança tenha um ambiente estável, ela dá para a criança a sensação de perseverança, de continuação, e isso é muito bom para a vida toda. Isso a criança leva com ela durante a vida. Então, com o bebezinho, a gente monta a rotina e vai adequando de acordo com a fase. A introdução alimentar, essa rotina vai mudar. A criança entra na escola, é uma rotina totalmente diferente. A gente tem que adequar a nova vida, a vida escolar. Começa a ter aula extra, a gente vai mudando também. E cada vez que a criança vai crescendo, ela vai se sentindo mais autônoma, até para participar da montagem da rotina dela. Ela vai montar junto com o adulto. É claro que essa decisão é do adulto, mas ela vai poder junto falar se esse horário tá bom para ela escovar o dente, se essa hora tá boa para ela brincar, se ela prefere fazer o dever logo que chega da escola, ou ela prefere fazer o dever depois do banho. A rotina passa a ser um combinado familiar e isso é muito bom para o funcionamento da casa toda. Se o seu filho ainda não tem uma rotina estabelecida, não desanime. Nunca é tarde. Ah, mas meu bebê já tem 1 ano, já tem 2 anos, 3 anos. Não tem problema. Rotina sustenta durante toda a infância. Não é tarde. Pode ser mais trabalhoso conseguir engrenar nessa rotina. É trabalhoso para a família toda. Mas não desiste. Se você tem filho, se você é curioso, se você se interessa por desenvolvimento infantil, se inscreve no canal, vem para o Criar e Crescer.